for nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? They're gonna make the money back, you know. I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make their money back. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de lógica. Na aula passada a gente apresentou a disciplina e na aula de hoje eu pretendo fazer uma introdução, né, aos conceitos básicos do que seria lógica e também apresentar um pouco do que seria as definições relacionadas ao objeto de estudo da lógica, no caso dos argumentos. Então eu peço licença agora para vocês para me ausentar em vídeo e continuo com vocês com os slides em áudio. Geralmente, quando a gente tem a disciplina de forma presencial, a gente costuma, nessa primeira aula de conteúdo, né, formar a nossa própria definição de lógica a partir do entendimento básico de vocês sobre o que seria lógica. Como a gente não pode ter essa interação de forma síncrona no momento, então eu trouxe aqui para vocês 3 definições, né? A primeira, que é do Gensler, que é do nosso livro-texto, ele diz que a lógica trata da análise e julgamento de argumentos, né? E como eu posso, a partir de um conjunto de premissas, chegar a uma conclusão. Eu coloquei alguns termos aqui em negrito e a gente vai verificar esses termos aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar ele nas outras definições. Nessa definição segunda aqui do Mortari, ele afirma que lógica é a ciência que estuda os princípios e métodos de inferência, a fim de determinar se uma coisa é ou não consequência de outra. E por fim, numa definição aqui do Redman, ele diz que é uma linguagem, olha só que interessante, que evita ambiguidade e paradoxos, composta por regras para dedução da verdade de uma sentença a partir de outras. Então, veja que coisa interessante, que conjunto de termos interessantes, né? A lógica, ela faz uma análise ou julgamento, né, de argumentos. Esses argumentos são compostos por premissas e possuem uma conclusão. E a gente quer saber se essa conclusão é uma consequência lógica das premissas ou se a gente pode, de alguma forma, fazer inferência dessa conclusão a partir dessas premissas. Outra coisa interessante é que essa lógica, ou a lógica, ela precisa de uma linguagem. E essa linguagem, ela tem como objetivo evitar a ambiguidade e barrar o paradoxo, né? E essa linguagem, ela possui regras. Essas regras, elas são necessárias para fazer a dedução da verdade. Então a gente tem alguma forma de julgar a verdade, né? Então vejo que essas 3 definições elas meio que podem ser juntas, né? Elas podem ser de alguma forma concatenadas a fim de a gente criar uma definição própria, que pode ser como, por exemplo, a lógica, ela trata de argumentos e como a gente pode julgar esses argumentos em relação ao valor verdade deles, utilizando uma linguagem formal que é necessário para evitar ambiguidades. E além disso, a gente pode também, a partir de um conjunto de sentenças, realizar inferência e verificar a consequência lógica de um conjunto de premissas em relação à conclusão. Veja que coisa rica, né? Então tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso é objeto de estudo, é a finalidade, é o fim da lógica que a gente vai estudar aqui nessa disciplina. Por exemplo, aqui
a gente vai definir o que seria o objeto principal de estudo de qualquer lógica, que é os argumentos. Um argumento ele é composto por um conjunto de premissas e ele tem uma conclusão. Isso aqui é um argumento descrito na nossa linguagem natural, né, no português, em que aqui eu tenho a primeira e a segunda premissa, né, e aqui a gente tem a nossa conclusão. Normalmente os argumentos que a gente tem descritos ou apresentados no nosso cotidiano, eles são no formato textual corrido, né? Então eu teria todo homem é mortal e Sócrates é homem, portanto eu posso afirmar que Sócrates é mortal também. Então seria um texto corrido mais ou menos com esse grupo. Só que para que a gente possa analisar de forma inequívoca, né, um pouco mais formal e evitar ambiguidade, geralmente a gente pega esse argumento descrito na linguagem natural e faz uma tradução. Isso aqui é uma etapa inicial de o que seria uma tradução ou organização do argumento para que a gente possa julgar a validade dele. Esse símbolo aqui, a gente lê ele como sendo portanto. Então seria: todo homem é mortal, Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Esse é o meu argumento. O que eu quero fazer, o que eu deveria fazer agora seria: tá, mas esse argumento, ele é verdadeiro ou ele é falso? E a gente vai ver mais na frente que, na verdade, o argumento ele não é verdadeiro ou falso. Ele é válido ou inválido, né? E aí a gente vai definir o que seria esse termo de válido, essa questão de validade do argumento, né? Passando aqui, a gente tem outros exemplos aqui, né? Daquele pré-teste de lógica que eu passei para vocês, eu separei aqui 4 questões, né? Que eu teria 2 premissas, por exemplo: alguns habitantes das cavernas usam fogo. Todos que usam fogo têm inteligência. E aí eu quero saber, eu posso concluir A, ou B ou a C, ou nenhuma dessas alternativas aqui anteriores seria uma conclusão para um argumento válido, um argumento que eu posso confiar no julgamento dele. Por exemplo, quando eu digo que alguns habitantes das cavernas usam fogo, eu estou dizendo que talvez apenas um subconjunto, né, deles usam fogo, e eu sei que todos que usam fogo têm inteligência. Então talvez eu possa afirmar que alguns habitantes das cavernas têm inteligência, né? Aparentemente essa seria uma conclusão que pode se seguir dessas 2 premissas do enunciado aqui, não é? O que é que vocês acham? A gente vai aprender como verificar isso ainda. Por enquanto, eu gostaria que vocês tentassem fazer a 2, a 3 e a 4, né? E intuitivamente ver qual das letras aqui, ou nenhuma delas, tornaria o argumento válido se a gente inserisse na conclusão. Então vocês pausam o vídeo, levam aí uns 5 a 10 minutinhos para fazer isso, e aí a gente continua. Podem pausar. Imagino eu que vocês pausaram e agora estão retomando, né? Daí que vocês estão retomando, anotem aí as respostas de vocês e a gente pode em algum momento comparar os resultados. Vamos dar continuidade aqui. Então a gente vem agora aqui com o que seria a definição de argumento válido. Quando é que um argumento é válido? Um argumento é válido, a gente pode colocar da seguinte forma: quando é impossível a conclusão ser falsa se a gente considerar que as premissas são verdadeiras. Então, num argumento válido, se as premissas são verdadeiras, note que tem um condicional aí: se elas forem verdadeiras, a conclusão também será. Então, se eu posso afirmar isso em relação ao argumento, então ele é válido. Então, por exemplo, todo homem é mortal. Como é que a gente verifica a validade desse argumento? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Eu vou fazer o seguinte exercício com vocês. Vamos imaginar
que a gente está trabalhando aqui com conjuntos. Então, todo homem é mortal. Então, existe o conjunto dos homens. E esse conjunto dos homens, ele é um subconjunto do que seria o conjunto dos mortais. Digamos que esse seja o caso. Tá certo? Então, eu tenho isso aqui. Quando a minha primeira premissa é verdadeira, é porque eu tenho isso aqui. Eu tenho que Sócrates é homem. Então, Sócrates, senhores, Sócrates vai ser um elementozinho aqui dentro desse conjunto H, já que Sócrates é homem. Né? Sócrates é um indivíduo que está dentro do conjunto dos homens. E aí, veja bem, senhores, se esse for o caso, e senhoras e senhoritas, se esse for o caso, eu posso afirmar que Sócrates é mortal? Eu posso afirmar que Sócrates também é um elemento do conjunto M? Posso, não é isso? Então veja bem. Com os casos, ou com o caso aqui, né? Já que é o único, em que minha primeira premissa e a segunda premissa são verdadeiras, ou seja, H é um subconjunto de M, primeira premissa. S é um elemento do conjunto H. Portanto, eu posso concluir também que S é um elemento do conjunto M. Então, se minhas premissas forem verdadeiras, eu vou ter essa configuração. E nessa configuração aqui, a minha conclusão também é verdadeira, sempre. Então, esse argumento ele é válido. Ok? Eu quero agora que vocês tentem fazer a mesma coisa aqui com esse argumento. Tá certo? E depois com esses outros dois argumentos, né? Aqui eu apenas troquei mulher por homem e mortal por imortal. Eu quero saber, esse argumento ele também é válido? Todo mortal é homem, Sócrates é mortal. Esse argumento é válido também? Todo homem é mortal, Sócrates é mortal, Sócrates é homem. Esse argumento é válido? Agora eu vou dar novamente 5 a 10 minutinhos aí para vocês fazerem esse exercício. E aí agora vocês pausam o vídeo. Imagino eu que vocês pausaram, tentaram resolver. E aí eu gostaria de saber agora se vocês encontraram o seguinte resultado, né? O que a gente tem aqui, os dois primeiros argumentos, os dois de cima, eles são argumentos válidos. E os dois argumentos de abaixo, eles são inválidos. Né? Não são válidos, eles são inválidos. Deixa eu organizar isso aqui. Né? São inválidos. Por que isso acontece, senhores? E aí a gente vai entrar em outro conceito aqui, que é o da forma lógica. Note, é natural para a gente acreditar que esse argumento, né, esse primeiro argumento aqui, ele é válido. Tudo bem, todo homem é mortal, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal também. Já esse segundo, embora ele seja válido, né, pelo que a gente está verificando aqui, mas ele talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade de aceitar a validade dele, porque ele afirma que toda mulher é imortal, que Sócrates é uma mulher e, portanto, Sócrates é imortal. Então, veja bem, em relação às premissas, a gente pode ter um certo desconforto aqui em acreditar na veracidade delas, né? Primeiro, porque eu desconheço, provavelmente vocês também, uma mulher que seja imortal, quanto mais todas serem, né? E a gente tem a nossa ideia de que Sócrates também não era uma mulher, Sócrates era um homem, pelo que a gente escuta. Então, senhores, essas duas premissas, a gente meio que não confia nelas, né? A gente tem, pelo nosso entendimento, pela nossa subjetividade, que essas premissas são falsas. O que acontece é a lógica, ela não leva em conta a subjetividade. E a definição de argumento válido é mais simples do que isso. Ele diz, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também vai ser. Então, num argumento válido, a gente considera que as premissas são verdadeiras. E se a conclusão também for verdadeira, quando as premissas são verdadeiras, então o argumento é válido. O que acontece
Aqui veja, se eu substituir mulher por alfa e homem por alfa, e substituir mortal por beta e imortal por beta também, e Sócrates por gama, os dois argumentos aqui à minha esquerda, eles têm esse mesmo formato. Todo alfa é beta, gama é alfa, portanto gama é beta. Então, se essas duas afirmações aqui são verdadeiras, a terceira, que é a minha conclusão, ela também vai ser, qualquer que seja o significado para alfa, beta e gama. Esse formato aqui, né? Todo alfa é beta, gama é alfa e gama é beta, essa a gente chama de forma lógica, tá certo? E a validade de argumentos, eles considera apenas essa forma, não o nosso entendimento sobre os termos utilizados nas premissas e na conclusão, porque esses termos podem estar sujeitos à subjetividade. E a lógica ela não trata de ambiguidade. A filosofia trata de ambiguidade, ou trata de entendimento. Outras disciplinas, né, tratam sobre isso. A lógica não, ela se preocupa com o que é formal, ela se preocupa com a forma. Ok? E a gente pode verificar também nos dois argumentos de baixo que eles são inválidos. Por quê? Vamos verificar aqui. Digamos que eu tenho aqui que todo alfa é beta. Então, alfa, digamos que seja um subconjunto de beta. E aí eu afirmo que gama é beta. Veja bem, gama pertencer ao conjunto beta, ele pode pertencer dentro do conjunto alfa ou fora do conjunto alfa aqui, né? Ele pode estar aqui, por exemplo. Não é isso? E veja bem, se esse for o caso, eu não posso afirmar que gama é alfa, porque ele não está inserido no conjunto alfa. Então eu tenho que a primeira premissa é verdadeira, aqui nesse caso, porque alfa é um subconjunto de beta. Eu tenho que a segunda premissa é verdadeira, porque gama está inserido no conjunto beta. Mas a minha conclusão é falsa, porque eu não tenho que gama, por consequência, vai estar inserido em alfa. Então eu tenho premissas verdadeiras, conclusão falsa para esse caso aqui. E isso é impossível no argumento válido. Se é impossível que esse argumento seja válido, então ele é inválido. Ok? Continuando aqui. Uma outra definição que está associada aos argumentos é a sua corretude, né? Num argumento que a gente se diz correto, a corretude ela leva em consideração o seu entendimento sobre as premissas. Então agora é algo que a subjetividade vai ser considerada. Então um argumento é dito correto se for válido. Primeiro, o argumento tem que ser válido. E além disso, se para você as premissas são de fato verdadeiras, se você realmente confia na veracidade das premissas. Então aqui, acredito eu que a gente pode ter um argumento que é válido, que a gente já viu que era válido, e como eu acredito que todo homem é mortal e que Sócrates é homem, então esse argumento também ele é correto. Note que eu não verifico nem a conclusão. Por quê? Porque eu não posso ter um argumento que seja válido, eu confio nas premissas e não confio na conclusão. No argumento válido, a conclusão ela é uma consequência das premissas. Se eu confio nas premissas e o argumento é válido, a conclusão eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar ela, tá certo? O argumento é válido, eu confio nas premissas, então a conclusão é imperativa, tá certo? Eu vou ter que aceitá-la. Então aqui a gente tem um exemplo de argumento que é válido, né, e correto. E aqui, senhores, pelo menos para o meu caso, já que a gente está no contexto da subjetividade, eu não confio, não acredito, né, na veracidade dessa primeira premissa nem da segunda. Então, embora esse argumento seja válido, para mim, para João Paulo, ele é incorreto. Acredito que para vocês também. Mesmo que vocês achem que Sócrates possa ser mulher, acho que nenhum de vocês vai afirmar que toda mulher é imortal, né? Bom, pode ser que alguém acredite, então ele vai continuar a ser válido, e no caso para você, se você acreditar nas duas premissas, ele vai ser correto também.
Para mim, não. Mas isso é subjetivo, a gente não tem que discutir sobre isso. A lógica, ela se preocupa com a validade de argumentos. Aqui a gente não vai discutir corretude, se é correto ou incorreto. É subjetivo e não faz parte da lógica, ok? Então, senhores, é isso. Esses são os conceitos básicos em relação à lógica e argumentos. Na próxima aula a gente vai tratar de forma mais profunda o que seria lógica silogística, que é a nossa primeira lógica. Enquanto isso, eu peço para vocês tentarem inferir de forma intuitiva, a validade e a corretude dos seguintes argumentos do exercício 2.2c do livro-texto do Gensler 2010, tá certo? Então, dê uma olhada nesse exercício, de forma intuitiva, verifiquem se vocês acham que cada um desses argumentos é válido. Se for válido, ele é correto ou incorreto. E se ele não for válido, seria inválido, ok? Então, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Se vocês tiverem dúvida, comentários ou sugestões, podem entrar em contato por e-mail ou pelo Discord. Enquanto isso, se divirtam e até mais. Nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know? Who do you think pays for all this rubbish? They'll never make the money back, you know? I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.